Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes e hoje é a segunda aula de uma série de duas aulas onde eu estou apresentando uma pesquisa que eu fiz, que já tem mais de 10 anos, mas ela foi apresentada originalmente por volta de 2009, aonde o tema é a criação de uma moeda global. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. E a pesquisa continuou principalmente com o surgimento do Bitcoin. Na verdade, quando essa pesquisa foi divulgada, o Bitcoin tinha fazia pouco tempo que tinha sido lançado, embora eu não conhecesse, nunca tivesse sequer ouvido falar do Bitcoin. Isso é um ponto bem interessante. Mas vamos lá, né? Caso você não tenha visto a primeira aula, acho que é importante você ver que o que eu vou falar aqui está baseado numa pesquisa séria, é uma pesquisa acadêmica que foi publicada, revisada. Então eu acredito que nós temos muito a contribuir com o debate, né, sobre esse tema. Além de tudo, essa pesquisa ela se tornou também, influenciou projetos práticos que estão aí se desenvolvendo no âmbito das criptomoedas. Mas vamos lá, o que está por trás, né, da questão da moeda global? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o sistema monetário internacional, e isso se enquadra no contexto do sistema monetário internacional, ele não surgiu do nada. Talvez você ache que o sistema monetário internacional sempre tenha sido assim. Não, o sistema monetário internacional ele tem um caráter institucional. Ele, obviamente, que desde que a moeda foi criada, nós não vamos ter como fazer toda essa análise, mas vamos iniciar o chamado Acordo de Bretton Woods. Sempre que há uma guerra, nós sabemos que essa guerra ela tende a atrapalhar ou destruir, né, sistemas monetários. Nós sabemos questões que aconteceram, por exemplo, na Alemanha, aquelas cenas de caminhões lá com notas, etc. Obviamente, né, porque ela estraga todo o processo de coordenação que poderia ser para criar produção de bens, passa a ser para matar as pessoas. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de se estruturar um novo sistema monetário. E as nações vencedoras, obviamente, se reuniram e havia duas propostas. Uma proposta do Keynes, que é um economista, caso você não conheça, é o John Maynard Keynes, um dos maiores economistas, e a proposta dos Estados Unidos. Então, no caso, o Keynes ele representou a Inglaterra. A proposta do Keynes era criar uma moeda mundial de reserva. Uma moeda mundial de reserva era uma moeda focada, destinada aos estados. Os estados eles têm obrigações entre eles, eles precisam acertar essas obrigações, liquidar essas obrigações. E como que isso é feito? Né? Como que isso seria feito? É uma proposta chamada, ele propôs a criação de uma moeda chamada Benko. É uma proposta bem elaborada, que eu não tenho como explicar aqui em detalhes, mas está no artigo que eu citei na aula anterior, a explicação como que funcionaria essa proposta. A outra proposta era dos Estados Unidos, que saíram vencedores. A ideia dos Estados Unidos qual era? Era basicamente você vincular o dólar ao ouro e as demais nações elas estariam vinculadas ao dólar. Porém, o que acontece? O ouro ele serviria como uma forma de você impedir que os Estados Unidos emitissem moeda de maneira desenfreada, certo? Ou seja, o ouro, a ideia do ouro era conter, vamos assim, os anseios expansionistas dos Estados Unidos. Bem, o que acontece é que os estados eles não conseguem se conter, eles utilizam muito a emissão de moeda como uma forma de, vamos assim, aquecer a economia, né? E chegou um ponto que os Estados Unidos não conseguiu mais honrar a paridade do dólar com o ouro. O que isso significa na prática? Por exemplo, se você tem se os Estados Unidos têm uma dívida com você, por exemplo, e você resolve cobrar essa dívida em ouro, os Estados Unidos não ia ter ouro para te entregar. E se ele não tem ouro, o que acontece? Ele se torna um mal pagador, certo? E para não se tornar um mal pagador, o que foi feito? Eles utilizaram políticas restritivas, deixaram de emitir mais dólar. O que vocês acham? Porque é algo que é sempre cobrado, foi cobrado das nações, principalmente dos países aí periféricos, né? A questão de você ter uma política fiscal, uma política monetária sempre saudável. Bem, o fato é que o que vale para um nem sempre vale para outros. Os Estados Unidos ele simplesmente resolveu abandonar essa ideia de paridade com o dólar. E aí você pensa, bem,
os países eles já estavam dependentes do dólar. Já estavam dependentes dos Estados Unidos, já a partir isso deu uma força muito grande para eles. E o que acontece é que você começa a ter uma estrutura institucional. Você começa a definir determinadas estruturas, determinadas ações, elas começam a ser praticadas ao longo do tempo, elas causam uma impressão de que elas são fatos naturais, com o próprio sistema monetário que nós temos hoje. As pessoas, muitos acham que isso é assim, porque sempre foi, mas não, é um fator institucional. Em algum momento houve uma decisão de poder, só que essas decisões de poder, elas são chamados fatos institucionais. Eles passam a integrar a vida das pessoas de uma forma tão forte que parece que é como se fosse quando a chuva, né? Parece ser um fato natural. Por exemplo, a questão da justiça. Nós vemos lá tribunais de justiça, nós aceitamos que juízes decidam a nossa vida. Por quê? Porque sempre foi assim, porque eles nasceram desse modo? Não, isso é uma questão institucional. São fatos institucionais, conforme um filósofo chamado John Searle, inclusive, explica bem a formação desses fatos, como que eles se constituem. Então, o fato é que simplesmente os Estados Unidos resolveram abandonar esse sistema e a partir daí eles começaram a ter algo que os economistas chamam de privilégio exorbitante, né? Financiar as suas transações com o restante do mundo, ou seja, eventuais déficits que eles tenham no balanço de pagamento podem ser supridos mediante a emissão da sua própria moeda. Essa é a situação que nós temos hoje e vocês devem observar que desde a época que eu escrevi esse artigo, provavelmente até antes, os países eles querem se livrar disso. As outras nações como China, nós temos aí a questão dos BRICS, né, o Brasil, etc. Estão procurando formas há muito tempo de tentar acabar com essa questão que na verdade é uma injustiça e uma grande fraude, né, que foi praticado. Porque se um país está devendo para outro e ele não paga, o que acontece? Aquele país ele é mal pagador. No caso dos Estados Unidos, eles simplesmente descumpriram a palavra e não tiveram nenhum tipo de retaliação. Por quê? Por questões basicamente institucionais e de poder. Então tudo isso foi falado apenas para contextualizar vocês um pouco sobre o panorama, vamos dizer assim, global. Isso aí vocês encontram em outros locais. O que nós temos que entender a partir disso? Que nós temos um problema. Esse problema ele é gerado basicamente não apenas pelos Estados Unidos. E aí que nós começamos a avançar no assunto. Esse problema ele surge sempre que você tem uma moeda internacional, ou seja, que um país é capaz de emitir a moeda que vai ser utilizada pelos outros países em transações internacionais. Se não fosse o dólar, por exemplo, se você substituir o dólar pelo euro, esse problema ele não é solucionado. Por quê? Porque esse país que vai emitir a moeda ele sempre vai ter o privilégio exorbitante de poder sanar seus déficits, né, nas transações correntes por meio de emissão da própria moeda. Então, como resolver isso? Até então, pensava-se que você deveria talvez reformular, né, fazer um novo Bretton Woods, talvez, criar um novo sistema, mas você deve imaginar as dificuldades políticas, né, de fazer algo assim. Os Estados Unidos, ninguém quer perder os seus privilégios, ainda que exorbitantes. Né? Porém, um fator que apareceu nesse cenário todo é o Bitcoin. E o Bitcoin ele é algo fantástico, por isso que eu comecei a estudar, inclusive, né? Assim como eu acredito que você. Porque veja bem, o Bitcoin ele soluciona o problema já do privilégio exorbitante porque ele não é emitido por nenhum Estado. Não tem nenhum Estado que controle o Bitcoin. Até o momento, esse controle não existe por parte de algum Estado. Então, ou seja, esse privilégio exorbitante, se nós imaginássemos que a moeda internacional seria o Bitcoin, você já não teria mais esse privilégio exorbitante. Aí, só daí você imagina os problemas que você já não resolve. Porque a maioria eu acredito que a grande causa hoje da pobreza no mundo, das desigualdades, ela vem desse privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, se eu precisar pagar uma dívida, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, preciso vender uma dívida internacional, eu preciso vender esses produtos no mercado internacional, de modo a conseguir dólares para daí pagar essa dívida. Mas se essa dívida se os Estados Unidos é que possui essa dívida, o que ele faz? Ele não precisa produzir nada, ele pode simplesmente emitir moeda. Ah, mas isso vai gerar inflação. Bem, aí é aquela história, quem que é o maior prejudicado? Será que são os Estados Unidos? Esse prejuízo ele é dividido com todo mundo, com todas as demais nações. Então, isso passa a ser uma vantagem
né, fantástica, porque de repente você nunca vai arcar sozinho com o prejuízo, você sempre vai conseguir compartilhar esse prejuízo, e certamente os países mais fracos acabam sempre sofrendo mais, ainda que uma política expansionista venha favorecer os Estados Unidos. Os demais países não têm benefício nenhum com isso. Os Estados Unidos ainda conseguem ter algum benefício. Então o Bitcoin ele já elimina esse problema, e aí você observa que como os países eles estão muito dependentes, né, do dólar, fica difícil até mesmo para você conseguir estipular uma política monetária interna. Sempre há a questão dos juros, por exemplo. O fato dos Estados Unidos hoje eles terem a moeda mundial, isso dá um controle para eles sobre todo o cenário. Você observa que todos precisam, no final das contas, de dólar, e quando ocorre qualquer crise, todos vão buscar dólar. Então, para você conseguir captar dólar, captar juros, para você captar dólar em determinados cenários, você precisa oferecer uma vantagem para o investidor muito alta. E aí essa vantagem ela vem por meio de altas na taxa de juros. Então isso acaba enfraquecendo o desenvolvimento econômico. Então perceba que esse é um ponto chave que deveria estar sendo discutido já a exaustão, porém é algo que agora está começando a aparecer um pouco mais. Eu tenho acompanhado nesses 10 anos de pesquisa. Gradativamente isso começa a ser popularizado, embora já os países China, Rússia, Brasil, Índia já certamente já estão buscando uma saída já há muito tempo. Você vai perceber isso se você for dar uma estudada. E o fato é que realmente agora o Bitcoin, o que ele traz aí de diferente? É que até então se não havia uma outra alternativa que não no âmbito de um acordo institucional. E agora você tem de repente uma criptomoeda, uma tecnologia que prova ser possível a existência de pagamentos internacionais por meio de uma moeda que não é emitida por nenhum Estado. E o que é interessante do Bitcoin, quando nós falamos, por exemplo, na proposta do Keynes, tratava-se de uma moeda de reserva, não era uma moeda para você utilizar nos pagamentos diários. O Bitcoin, além de ele resolver esse problema do privilégio exorbitante, ele é uma moeda que pode ser utilizada pelos cidadãos. Talvez similar ao que ocorria com o ouro, que depois passou a ser privilégio apenas dos estados, né, de poderem fazer essa troca de papel por ouro. Os cidadãos eles perderam esse poder, o Estado tirou esse poder, mas antigamente havia esse poder. Ou seja, o que nós percebemos hoje é que nós temos aí talvez um novo ouro, que é o Bitcoin, só que um ouro diferenciado.